Fala pilotada, tudo certo por aí? E a Fórmula 1, hein? O melhor grande prêmio da temporada por enquanto. No sábado, Lewis Hamilton cravou a pole position, desempatando com Vettel e se tornando agora isolado o terceiro piloto com mais pole positions da história da Fórmula 1. Agora são 46 pole positions e contando, porque com certeza não vai parar nisso, mas ainda bem longe das 65 do Ayrton Senna e das 68 do Michael Schumacher. As duas Williams na segunda fila mostrou a força do motor Mercedes em uma pista veloz como Silverstone. E a Ferrari só conseguiu um quinto e sexto lugar, o que mostra que o motor dos italianos ainda está um passo atrás dos motores dos tedescos de três pontas. Na largada, Massa foi muito bem, deu um pulo do gato e de terceiro fez a primeira curva em primeiro. Ainda trouxe na carona o companheiro Bottas, que tentou dividir ainda a curva com o Hamilton para sair na segunda posição, mas não deu e acabou ficando em terceiro, que era um bom resultado, saiu de quarto para terceiro, ainda conseguiu passar o Nico Rosberg, que esse foi o maior prejudicado, saiu de terceiro e caiu para quarto. Quem também fez uma boa largada foi o Hülkenberg, ganhou 4 posições, passou até as Ferraris, deu um baita salto na largada, a TV não mostrou, e aqui fica a minha questão, né? Não é possível que nenhuma equipe de Fórmula 1 veja o talento que ele tem, ainda mais depois agora de ter ganho Le Mans e de todo o que ele faz pelas equipes médias que ele anda. Ele está andando agora de Force India e está fazendo muito mais do que o carro permite que ele faça. Mas voltando aos ponteiros lá, o Massa foi abrindo, chegou a abrir quase 5 segundos do Hamilton. Aí Grosjean, sempre ele, se enroscou com o Button, nunca ele, e acabou ocasionando a entrada do safety car. Com isso, todo mundo junto, e quando o Mercedes AMG GT, que é o safety car, saiu, o Hamilton foi com uma sede de anteontem para passar o Massa, e o Massa espalhou para cima dele na curva, fez nada demais, fez o que um piloto experiente como o Massa sabe fazer. Com isso o Hamilton teve que recolher e o Bottas veio e ainda passou o Hamilton, fazendo aí 1-2 de Williams e 3-4 de Mercedes. Improvável até então as posições da corrida. Aí começou uma polêmica da prova, que a Williams foi no rádio para falar para o Bottas para ele não correr contra o adversário dele, ou seja, para ele não tentar passar o Felipe Massa, que a ideia era os dois sumirem na frente da Mercedes, depois de discutir lá para o fim da prova quem ia ficar em primeiro. O Bottas voltou no rádio e falou: mas eu estou mais rápido que ele, não posso passar? A Williams pensou um pouco e falou: você pode passar desde que seja uma manobra limpa. Como o Bottas não era tão mais rápido assim que o Felipe, ele tinha vantagem de poder abrir a asa, e com isso na reta ele chegava bastante no Felipe, mas nas curvas ele tinha uma velocidade muito compatível, então ele acabou não tentando passar nada, porque ia passar esfregando, corria o risco de os dois se enroscarem, e aí ia ficar feio para ele quando ele voltasse para o box. O Frank Williams ia dar uns cascudos na orelha dele. Como o Hamilton viu que não ia para nenhum lugar, porque realmente ele não estava conseguindo chegar nas duas Williams, ele foi para o box, lá na volta 20, colocou os pneus duros e, bom, resolveu a parada dos pneus. Se não acontecesse mais nada de chuva ou qualquer outra coisa improvável, ele não precisaria mais parar nos boxes e ele ia fazer a borracha durar até o fim da prova, e estava feita a estratégia. O Márcio Rosberg veio logo na volta seguinte, e na saída dos boxes, Rosberg quase ganha a posição do brasileiro. A Williams não fez uma parada de boxe tão boa quanto a da Mercedes, e por fim eles saíram emparelhados, e quando tiveram que voltar à pista, o Rosberg teve que recolher, porque o Massa tinha a preferência de um nariz aí, ele teve que vir atrás, mas o Rosberg veio colado no Massa. Bom, se o Rosberg não ganhou a posição, o inglês, o Lewis Hamilton, ganhou a posição do Massa nos boxes. A Mercedes fez um excelente trabalho no pit stop, como vem sendo a regra de todo ano, e com isso o Hamilton ficou na frente dele. Então, a essa altura, a ordem da corrida era Hamilton, Massa, Rosberg e Bottas. Ainda teve um virtual safety car que entrou, na verdade não entrou, ele foi acionado depois que o Carlos Sainz parou a Toro Rosso dele num lugar perigoso, numa saída de curva. E esse virtual safety car, eu já expliquei aqui no passado o que é, numa corrida de Mônaco que ele entrou, é um limitador de velocidade, então todo mundo tem a mesma velocidade, então com isso ninguém se aproxima do carro da frente, nem se afasta do carro de trás, fica todo mundo ali até que seja retirado o carro e a pista volte a ter condição de segurança normal.
Logo depois começaram as previsões meteorológicas de todas as equipes no rádio. Daqui 20 minutos chove, daqui 15 minutos chove, não sei o que lá que chove. E por fim, choveu. Só que foi aquela chuva, chove não molha, vai não vai, cai não cai, acabou molhando a pista e todo mundo aí ficou naquela indecisão de para não para. E por fim, os ponteiros não pararam. E a Williams mostrou muito a falta de intimidade que o carro dela tem com a água. O Massa estava andando muito devagar, mesma coisa com Bottas. O Rosberg passou o Massa longe, passou tranquilo o Massa, os dois com pneus slick ainda, e colocou ordem na casa, ou seja, ficou aí as Mercedes com 1 e 2 e a Williams 3 e 4. A chuva apertou e a Williams, além de não ter intimidade com a água, ainda se embaranou e demorou mais uma volta para chamar o Felipe Massa para o box. E com isso, além de ter perdido a posição para o Rosberg na pista, ele perdeu a posição para o Vettel, que vinha fazendo uma corrida apagada até então, mas uma estratégia certa da Ferrari de parar na hora certa. O Vettel apareceu como quem não quer nada em terceiro lugar, tomando o pódio do Felipe Massa. Então a corrida ficou assim: Hamilton, Rosberg e Vettel, Massa, Bottas, Kvyat, Hülkenberg e Sérgio Pérez, mostrando que essa versão B da Force India, que foi com um bico novo, ficou boazinha, ficou bem legal, vai conseguir brigar um pouco mais lá na frente. E, atenção, em 10º lugar, conquistando o primeiro ponto da temporada, Fernando Alonso e sua McLaren Honda. Que fase do Fernando Alonso! Lewis Hamilton agora tem 38 vitórias, 2 a menos que Vettel e 3 a menos que Ayrton Senna. Já começa a prever os choros das viúvas do Senna, falando do mimimi que o Hamilton vai ter mais vitórias que o Senna. Vamos arrumar alguma desculpa para sempre muito mais vangloriar os feitos do Senna e menosprezar os feitos de qualquer outro piloto que não seja o próprio. Parece claro para mim que o Hamilton vai passar o Senna nas vitórias. Ainda a gente tem 8 provas no decorrer do ano, então com certeza o Hamilton vai conseguir fazer mais 3 vitórias aí. A questão agora passa a ser quando, mas eu fiz umas contas aqui: se ele conseguir as 3 vitórias na sequência, ele chega na 41ª vitória em Monza. Olha que belo palco para se igualar o número de vitórias do ídolo dele. E agora no campeonato o Hamilton tem 194 pontos contra 177 do Rosberg, 17 pontos de vantagem. Uma vantagem confortável, ainda não tem nada decidido, tem muitos pontos em jogo, mas é uma vantagem considerável, uma vantagem confortável. E o Vettel, bom, o Vettel não importa muito, mas de qualquer forma ele tem 135 pontos, longe dos ponteiros, e também bem longe do Bottas, que vem em 4º lugar, e tem aí, por coincidência, 77 pontos, que é o mesmo número do carro dele. A próxima corrida vai ser só daqui a 3 semanas na Hungria. Teríamos a corrida na Alemanha, mas foi cancelada por falta de grana. Se a Alemanha não tem dinheiro, eu quero saber quem que tem. A Grécia que não é. Então agora vai ser a corrida só na Hungria, dia 26 de julho, daqui a 3 semanas. E vocês sabem, aqui eu vou deixar os nossos endereços, o Facebook, o blog e também o e-mail, para vocês entrarem em contato. E um grande abraço e até a próxima semana.